Hoje você vai conhecer a história de um homem que acreditava que sua vida conjugal precisava de mais equilíbrio. Eduardo sempre trabalhou duro para sustentar a casa, mas sentia que seu esforço era ignorado pela esposa, Patrícia. Cansada da rotina, ela sugeriu um experimento: trocar de papéis por alguns dias. O que começou como uma brincadeira logo se transformou em uma lição dura sobre responsabilidades, sacrifícios e reconhecimento. Essa é uma história de desafios, choque de realidade e transformação dentro de um casamento. Se inscreva no canal e acompanhe até o fim para descobrir como essa troca mudou a vida de Eduardo e Patrícia. Tudo começou em um fim de semana chuvoso em Belo Horizonte. Patrícia havia passado horas ouvindo um podcast sobre igualdade de tarefas dentro de casa. Inspirada, entrou na sala onde Eduardo terminava de consertar a máquina de lavar roupas e anunciou: precisamos recalibrar nossa relação. Quero que troquemos de papéis por 7 dias. Eduardo, com as mãos sujas de graxa e já cansado após uma manhã inteira de concertos, ergueu as sobrancelhas. Como assim trocar de papéis? Eu faço tudo em casa. Você mal percebe. Quero que você assuma minhas funções, enquanto eu assumo as suas, e respondeu com firmeza. Ele quase riu. Trabalhava mais de 60 horas por semana como mestre de obras, além de cuidar das contas, da manutenção da casa, do carro e ainda encontrava tempo para os concertos. Já Patrícia trabalhava meio período em uma loja de roupas e acreditava que organizar a agenda social ou cozinhar o jantar eram o peso da rotina. Eduardo respirou fundo e, em vez de discutir, aceitou de imediato. Está bem, mas com uma condição: ninguém pode desistir até o fim dos 7 dias. Os olhos dela se arregalaram, surpresa pela rapidez da resposta. Naquela mesma noite, ele deixou tudo pronto: relatórios da obra, prazos, contatos, planilhas de contas e até lembretes para que ela não esquecesse dos compromissos. Enquanto isso, Eduardo se preparava para a nova rotina: cuidar da casa, da comida, da organização. Na manhã seguinte, às 5 horas, o despertador de Patrícia tocou. Era hora de ela começar a viver a realidade de Eduardo. E ali, antes mesmo de sair de casa, ela percebeu que havia subestimado a vida do marido. O primeiro dia da troca foi um choque para Patrícia. Acostumada a acordar tarde, ela se levantou ainda no escuro, com os olhos pesados e o corpo pedindo mais algumas horas de sono. Vestiu-se de qualquer jeito, colocando uma calça jeans e uma camisa social que não combinavam em nada com o ambiente de obra. Eduardo, deitado tranquilamente, sorriu com ironia ao vê-la tropeçando pela sala. Bom dia, engenheira, e provocou. Não esquece que hoje tem reunião com o fiscal da prefeitura às 7. Ela saiu apressada, levando os papéis que ele havia deixado preparados, mas sem a menor noção do que significavam. Enquanto isso, Eduardo já havia preparado o café da manhã, lavou a louça acumulada, colocou roupas na máquina e em pouco tempo a casa já parecia mais organizada do que em semanas. Ele ainda aproveitou para arrumar a despensa e trocar algumas lâmpadas queimadas. Por volta do meio-dia, o celular de Eduardo tocou. Era o encarregado da obra. Chefe, sua esposa não consegue explicar nada aqui. O fiscal tá cheio de perguntas e ela não sabe responder. Eduardo suspirou e, segurando o riso, pediu que colocassem Patrícia na linha. A voz dela estava tensa. Ninguém me leva a sério. A equipe não me obedece e o fiscal fez perguntas que eu não sei responder. Bem-vinda à minha segunda-feira, disse Eduardo, calmo. Lembra quando falou que qualquer um faria o meu trabalho com um treinamento básico? Pois é, não é tão simples assim. Ao fim da tarde, Patrícia voltou para casa com o cabelo bagunçado, a roupa suja de concreto e um semblante cansado como nunca tinha mostrado antes. Eduardo, tranquilo, a esperava com um jantar completo e arroz soltinho, frango assado e até pão fresco que ele mesmo havia feito. Ela se sentou exausta à mesa e olhou em volta, reparando na casa limpa e organizada. Como você conseguiu fazer tudo isso? Perguntou, quase em choque. Terminei suas tarefas antes do almoço e respondeu, servindo-lhe um prato. Ainda tive tempo de resolver umas pendências que você vinha adiando há meses. Patrícia baixou a cabeça, sem resposta. Pela primeira vez, começou a enxergar o marido de um jeito diferente. E aquilo era só o primeiro dia. O segundo prometia ser ainda pior. O segundo dia começou ainda mais pesado para Patrícia. O despertador tocou às 5 horas, e cada músculo do seu corpo parecia reclamar do esforço do dia anterior. Eduardo, ainda na cama, comentou calmamente. Hoje tem vistoria da fundação. Você vai precisar estar atenta. É coisa séria. Ela engoliu um analgésico e saiu às pressas, já com medo do que a esperava. Ao chegar na obra, encontrou dezenas de e-mails não respondidos, ligações perdidas e um empreiteiro exigindo decisões imediatas sobre alterações no projeto. Que plano B? Gritou ela ao telefone, em pânico. Ninguém me falou nada disso. Eduardo, do outro lado da linha, suspirou. Eu deixei a pasta completa com você. 100 páginas de anotações. É assim que eu me preparo todo fim de semana
faxina para não ser pego de surpresa. A essa altura, Patrícia já não sabia se chorava ou se gritava. Naquele mesmo dia, o fiscal reprovou parte da obra por erro no espaçamento dos ferros da fundação. Caminhões de concreto parados, a equipe sem fazer nada, todos olhando para ela com desconfiança. Eduardo precisou intervir por telefone, explicando pacientemente como ajustar tudo para evitar prejuízos maiores. Mesmo à distância, foi ele quem salvou o contrato. Enquanto Patrícia enfrentava o caos, Eduardo, em casa, já tinha terminado a faxina, organizado o armário de roupas de cama e até consertado uma torneira que pingava havia semanas. Ao meio-dia, o almoço estava pronto e o cheiro de comida caseira tomava conta do ambiente. À noite, quando Patrícia voltou, estava irreconhecível, cabelo preso às pressas, olheiras profundas, roupas sujas e a expressão de derrota. Sentou-se no sofá e murmurou, quase sem forças: "Eu não aguento mais 5 dias disso. Por favor, Eduardo, vamos parar com esse experimento." Ele a olhou nos olhos e falou com firmeza: "O dia 2 sempre seria o mais pesado, mas se desistir agora, nunca vai entender de verdade o que eu carrego todos os dias." As lágrimas de Patrícia escorreram silenciosas. "Já entendi o suficiente. Seu trabalho é impossível. Eu não sei como você consegue viver assim." Eduardo sorriu de canto. "Não é impossível. É apenas exigente. E eu faço porque é isso que sustenta a nossa vida." Naquele instante, pela primeira vez, Patrícia começou a reconhecer algo que sempre havia ignorado: o peso invisível que o marido carregava sozinho. O terceiro dia trouxe uma mudança estratégica. Eduardo sabia que a obra havia sido um choque grande demais para Patrícia. Então decidiu mostrar outro lado das responsabilidades, o peso invisível das finanças e da burocracia. Na manhã de terça-feira, Patrícia encontrou sobre a mesa da cozinha uma pasta grossa cheia de planilhas, extratos bancários, comprovantes e contratos. Ao lado, um bilhete de Eduardo: "Hoje é sua vez de cuidar da parte financeira." Assustada, ela abriu a pasta e logo ficou confusa com tantos números. "Eduardo, enquanto preparava o café, explicou, você precisa reconciliar as contas, pagar o IPTU que vence amanhã e ligar para a seguradora sobre a internação da sua mãe. Lembra?" O plano negou parte das despesas. Patrícia arregalou os olhos. "Como assim negou? Eu achei que já estava resolvido. Só se tivéssemos pago do nosso bolso os 14 mil reais que eles recusaram. Mas eu entrei com recurso. Hoje tem audiência telefônica." O silêncio tomou conta da sala. Pela primeira vez, Patrícia percebeu que muitas coisas que pareciam mágicas no dia a dia eram, na verdade, fruto da dedicação silenciosa de Eduardo. Enquanto ele lavava a louça e organizava a casa, Patrícia passava horas ao telefone com bancos, fornecedores e seguradoras. Qualquer erro custava caro, e cada ligação exigia atenção redobrada. Quando o encanador chegou para avaliar o chuveiro quebrado, ela autorizou o serviço sem pedir orçamento fechado, um erro que Eduardo depois explicou poderia custar centenas de reais a mais. À tarde, exausta, enfrentou a reunião com o corretor de seguros. Não entendeu metade dos termos técnicos, apenas balançava a cabeça, perdida. Quando o corretor foi embora, empurrou a pilha de papéis para o lado, quase chorando. "Como você aguenta tudo isso, Eduardo?" perguntou, a voz embargada. "Porque alguém precisa. E porque foi o compromisso que assumi com nossa família", respondeu com calma. Naquele dia, Patrícia não voltou para casa derrotada fisicamente, mas sim mentalmente. O peso invisível da responsabilidade havia começado a esmagá-la. No quarto dia do experimento, Eduardo decidiu mostrar outro tipo de responsabilidade e as obrigações sociais. Logo no café da manhã, ele anunciou: "Hoje à noite teremos um jantar com alguns colegas do meu trabalho. E, de acordo com o combinado, você vai assumir a parte que sempre fica comigo." Patrícia quase deixou o garfo cair no prato. "Como assim? Você nunca me falou disso." "Está no nosso calendário há semanas", e respondeu Eduardo, sereno. "Geralmente eu cuido das conversas, da diplomacia, dos contatos importantes. Hoje é a sua vez." O desespero estampou o rosto dela. Não era apenas preparar comida ou arrumar a casa, mas conduzir conversas profissionais que poderiam impactar diretamente a carreira e os negócios de Eduardo. À tarde, enquanto ele cozinhava um jantar elaborado, Patrícia andava pela sala decorando anotações que Eduardo havia deixado, e nomes dos convidados, projetos em andamento, assuntos delicados que deveriam ser evitados e pontos estratégicos que precisavam ser destacados. Às 19 horas em ponto, os primeiros convidados chegaram. Eduardo os recebeu com naturalidade, enquanto Patrícia, de vestido elegante e sorriso forçado, tentava esconder o nervosismo. Durante horas, ela precisou gerenciar conversas difíceis, evitar conflitos de ego e ainda transmitir uma imagem de confiança. No entanto, em um momento crucial, quando o diretor regional mencionou uma mudança polêmica na política da empresa, todos voltaram o olhar para ela, esperando uma resposta estratégica. "Olha, eu não tenho uma opinião formada sobre
sobre isso, gaguejou Patrícia. O silêncio foi constrangedor, e Eduardo percebeu de imediato o impacto. O olhar desapontado do diretor dizia tudo, e uma oportunidade de bônus e reconhecimento havia se perdido naquela noite. Quando o último convidado se despediu, já passava das 10h30. Patrícia se jogou no sofá, esgotada, e murmurou: "Como você aguenta? Eu achei que você só batia papo nesses jantares, mas é muito mais do que isso." Eduardo se sentou ao lado dela, com paciência. "O difícil não é servir comida, Patrícia. O difícil é gerenciar pessoas, proteger interesses, cultivar relações e ainda manter a confiança de todos." Ela fechou os olhos, derrotada. "Fui injusta com você por anos." Eduardo não respondeu, apenas deixou o silêncio mostrar o quanto suas responsabilidades tinham sido subestimadas. O quinto dia chegou com um clima diferente. Patrícia já não estava mais combativa, como no início. O brilho de superioridade havia desaparecido. Ela caminhava pela casa em silêncio, olhando para as listas de tarefas de Eduardo como quem encara uma montanha impossível de escalar. Na mesa do café da manhã, Eduardo trouxe uma nova revelação. "Hoje vamos falar sobre o futuro." Patrícia ergueu os olhos, surpresa. Eduardo abriu o notebook e mostrou uma apresentação que vinha preparando há meses. "Este é o meu plano de carreira para os próximos 5 anos, me explicou. "A posição que busco é de diretor regional, e a partir daí teremos renda suficiente para investir em imóveis e garantir a faculdade das crianças." Patrícia, curiosa, folheava os gráficos e planilhas. "Eu nunca vi nada disso." "Tentei mostrar algumas vezes", e respondeu Eduardo calmamente. "Mas você dizia que falar de trabalho te estressava." Os olhos dela se encheram de constrangimento. Enquanto ele detalhava projeções salariais, cálculos de aposentadoria e planos de investimento, Patrícia percebia que todas aquelas noites de horas extras e finais de semana ocupados tinham um propósito muito maior do que imaginava. No meio do dia, Eduardo a levou para um passeio de carro. Parou diante de uma casa em um bairro nobre de Belo Horizonte. Era espaçosa, com piscina, pé direito alto e jardim bem cuidado. "É para cá que estou trabalhando", e disse ele, firme. "Dentro de 3 anos, se o plano seguir como previsto, conseguimos comprar sem sufoco." Patrícia ficou em silêncio, olhando a casa dos sonhos que tantas vezes descrevera em conversas superficiais, sem saber que Eduardo já trabalhava silenciosamente para torná-la real. À noite, em casa, ela finalmente admitiu: "Eu errei sobre quase tudo. Sempre enxerguei só a superfície." Eduardo assentiu. "Por que você nunca quis ver além? Mas agora já não há como voltar atrás. Este experimento não foi só para provar um ponto, foi para mudar a base da nossa relação." Pela primeira vez em anos, Patrícia segurou a mão do marido com respeito verdadeiro. "Eu quero essa parceria, Eduardo. Eu só não enxergava o que você fazia por nós." Naquele momento, algo dentro dela mudou de vez. O sexto dia amanheceu com outro clima. Patrícia acordou cedo, antes mesmo do despertador. Estava diferente, mais atenta, e passou a manhã revisando relatórios e planilhas, como se finalmente entendesse a dimensão do trabalho de Eduardo. No café, ela admitiu: "Passei a noite pensando em tudo. Você não só trabalha, você constrói nosso futuro." Eduardo sorriu discretamente. "Exatamente. E eu precisava que você visse isso com seus próprios olhos." Durante o dia, eles revisaram juntos o orçamento da casa, investimentos e até discutiram estratégias para lidar com imprevistos financeiros. Patrícia fez perguntas inteligentes, contribuiu com ideias, e pela primeira vez, Eduardo sentiu que ela realmente estava ao seu lado como parceira. À tarde, ele a levou a uma reunião com um corretor de imóveis. Diferente de antes, Patrícia não ficou em silêncio, participou, argumentou e surpreendeu até Eduardo com observações bem colocadas. "Acho que estou começando a entender", e disse ela no caminho de volta. "Não se trata apenas de trabalho duro, mas de visão, planejamento, presença." Eduardo assentiu. "É isso. E é justamente o que sempre tentei mostrar, mas você não queria ouvir." À noite, em vez de cada um no seu canto, eles se sentaram juntos para revisar projeções financeiras. Foi a primeira vez, em anos de casamento, que discutiram o futuro de forma colaborativa. Patrícia parecia ter deixado de lado o orgulho e enxergava o marido com novos olhos. "Fui injusta com você durante muito tempo", e murmurou, emocionada. "Mas agora eu sei que precisamos caminhar lado a lado." Eduardo não respondeu com palavras. Apenas segurou sua mão, sentindo que, enfim, a lição estava sendo aprendida. O sexto dia havia plantado a semente de algo novo, não apenas reconhecimento, mas parceria verdadeira. O sétimo e último dia do experimento amanheceu diferente. Não havia mais ironias, nem resistência. Patrícia acordou cedo, preparou o café sozinha e, quando Eduardo chegou à mesa, já o esperava com a pasta de anotações aberta. "Antes de você falar qualquer coisa, eu quero dizer que aprendi muito nesses dias", e começou, com a voz firme. "Eu sempre achei que carregava o
peso maior da casa, mas agora sei que nunca enxerguei o que você fazia. Eduardo a observou em silêncio, deixando que ela falasse. Eu vi a dureza do seu trabalho, o peso das decisões, o esforço invisível que sustenta nossa vida. Vi também que não se trata apenas de esforço físico, mas de responsabilidade, visão e compromisso. Ele sorriu de canto. Então, podemos encerrar o experimento? Sim, mas não a lição, respondeu Patrícia, emocionada. Quero estar ao seu lado de verdade, dividir não só as tarefas visíveis, mas também as responsabilidades que sustentam nossa família. Naquele dia, não houve mais tarefas trocadas. Em vez disso, passaram o tempo conversando sobre o futuro, sobre como poderiam caminhar juntos dali em diante. À noite, antes de dormir, Patrícia segurou a mão do marido e disse: Eu achava que esse experimento ia provar que eu tinha razão, mas no fim, ele mostrou o quanto eu te subestimei. Obrigada por não desistir de mim, nem da gente. Eduardo apenas retribuiu o gesto, certo de que algo havia mudado para sempre entre eles. E assim terminou a semana que começou como um jogo de vaidade, mas se transformou em uma lição de vida. Eduardo mostrou à esposa o peso de suas responsabilidades, e Patrícia, enfim, aprendeu a valorizar aquilo que nunca tinha visto. Às vezes, não é a briga que muda um relacionamento, mas a revelação. Se você gostou dessa história, deixe o like e se inscreva no canal para acompanhar muitas outras narrativas cheias de emoção, reflexão e lições para a vida. Até a próxima!